Sob a chuva pesada que escorria lenta e implacável pela encosta da fazenda, Marta sentia através dos ossos a solidão que carregava além da pele molhada. Seus olhos, cansados de tanto enfrentar olhares dúbios da vizinhança, sussurros que pesavam mais do que o aço frio das armas guardadas em casa, miravam para o horizonte escurecido, como se buscassem um sinal de redenção ou de perigo. Entre as vozes do vento, que arrancavam folhas ao chão, uma sombra cambaleante se revelou no limite do pasto. A figura, um homem de feição dura, marcada pela poeira, estava ferida. Marta reconheceu logo a aura que o rodeava, um veneno que não era apenas nas veias, mas na lenda viva que o acompanhava. Kael, o guerreiro Apache. Salvá-lo ali seria aberto desafio, risco à própria vida e à segurança daquele pouco que lhe restara. Ainda assim, seu coração apertado pela angústia não hesitou. A fazenda, afastada da estrada principal, estava aninhada numa clareira entre as montanhas, onde o céu se amalgamava com a terra numa paleta de cinzas e o vento anunciava impiedosas tempestades. O pasto enlameado, as tábuas escuras da casa e o cheiro forte de terra molhada formavam um santuário isolado e austero, moldado pela dureza daquela fronteira difícil. Ali, o silêncio era quase cortante, interrompido apenas pelos trovões que ribombavam e o farfalhar das folhas carregadas pela chuva. Marta se movimentava e nos esconderijos do celeiro, mas ela os enfrentava com a firmeza de quem sustentava um legado. Rotina e solidão eram suas únicas companhias desde que o marido sucumbira ao destino cruel que ceifa vidas e sonhos na imensidão do Velho Oeste. Ainda assim, por trás da aparência firme, escondia medos que raramente admitia. O medo da perda, de ser esquecida, de não ter mais ninguém para defender ou amar. Quando seus olhos encontraram Kael, ele era mais que um homem. Era um enigma e uma tempestade ambulante. Ferido, exalando um silêncio carregado de mistério, representava para os outros algo quase mítico, o tal Apache venenoso, cuja presença em terras de colonos era sempre sinal de conflitos, traições e tempestades. A aura dele era quase palpável, como se carregasse nas veias não só sangue, mas a fúria ancestral de um povo que jamais se curvaria sem lutar. Contra todas as vozes que rugiam contra aquele ato fatal, Marta tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Esconder aquele guerreiro em sua própria propriedade era desafio ao medo que confinava tantos ali. Cada passo que agora tomava era um salto no escuro, uma aposta contra a sanha das patrulhas e os olhares implacáveis dos homens do vilarejo. Sentiu peso na garganta, a dúvida queimando silenciosa, se estaria salvando um inimigo ou condenando a si mesma. O dilema moral se tornava uma chama que queimava lenta e implacavelmente seu senso de segurança e esperança. Os primeiros dias de convívio foram um campo minado emocional. Marta e Kael compartilhavam olhares de desconfiança cortante, palavras medidas e gestos cautelosos. Entre eles, o silêncio embolava-se em tensões e mal-entendidos, pois cada um trazia suas feridas não visíveis. Enquanto ele escondia a dor que tentava conter, ela lutava contra o auto-julgamento e a pressão de uma comunidade pronta para condená-la, sem dúvidas. Os colonos de longe lançavam olhares acusadores e cochichos mordazes, como se já plantassem suas sementes de destruição. A fazenda, que antes era seu refúgio,
começava a se tornar um palco de sombras. Ao entardecer, quando o vermelho do céu começava a se misturar ao cinza pesado, sinais terríveis vieram pela terra úmida. Pegadas profundas e marcantes, contornos de botas apaches cortando a lama, indícios claros demais para ignorar. A patrulha Apache se aproximava, trazendo consigo a ameaça de uma fúria coletiva e ancestral. Marta sentiu o ar apertar no peito. A respiração tornou-se rápida e contida, enquanto olhava para Kael com olhos que tentavam decifrar o que ainda não podia ser dito. O destino daquela união improvável começava a se desenrolar, e com ele a tempestade que não era só no céu, mas nos corações batendo forte ali. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O silêncio da fazenda parecia pesado demais para aquela tarde que se arrastava entre sombras e sussurros. Marta e Kael ocupavam o mesmo espaço, mas ainda separados por uma distância invisível, feita de receios múltiplos e dores caladas. Ele, enfraquecido pelas feridas abertas que cobriam seu corpo, tentava conter a respiração dolorida a cada movimento. As mãos trêmulas, que outrora empunhavam lanças, agora se acomodavam hesitando à sua volta. Kael não precisava usar palavras para contar a extensão do peso que carregava. Mas quando finalmente falou, o tom de sua voz era áspero e lacônico. Cada frase medida, como se calculara o risco que aquelas confidências traziam. O veneno não é só o que o corpo sente. É o que o sangue herdou, a rixa que nunca cicatriza, e as promessas quebradas que corroem a alma. Seu olhar se perdia na imensidão do horizonte, onde as montanhas se dissolviam na névoa crescente da noite. Marta entendeu que não era apenas um ferimento físico que ele carregava. Aquele veneno, simbolizado pelo medo e pela desconfiança dos outros povos, era um nome dado a uma sombra viva que o seguia sem tréguas. Enquanto a noite caía, os sons atrás da casa ficavam mais nítidos, como pequenos estalos de gravetos sendo pisoteados, um farfalhar breve apesar do vento preguiçoso. Marta ouvia, mas não se movia, sabendo que qualquer demonstração de medo poderia incomodar a tênue paz que o momento menos lhe proporcionava. Ela escutava não apenas os ruídos, mas a aproximação crescente de uma vigilância invisível. Olhos atentos, talvez centenas deles, manchando o silêncio com a promessa de um confronto que não se podia evitar. A tensão no ar se adensava como a neblina que aos poucos abraçava as árvores. Longe dali, os vizinhos começaram a murmurar, e as vozes carregadas com a ponderação do medo e da reprovação se espalhavam como fogo em erva seca. À mesa da taverna, homens e mulheres trocavam informações com olhares desconfiados, resmungos que reafirmavam a solidão crescente de Marta. Salvou um apagado. Vai trazer guerra para o nosso quintal, dizia um homem com a barba por fazer, a testa enrugada pela preocupação real e pela superstição antiga. Outro, mais jovem, mostrava-se irredutível.
Nunca se devia ter acolhido um Apache aqui. Isso é suicídio. O isolamento de Marta, que já pesava como grilhões, agora parecia se transformar numa sentença. Na fazenda, a convivência diária entre ela e Kael se dava em gestos contidos. A troca de olhares, às vezes carregados de silenciosa acusação, outras vezes emocionados por uma cumplicidade ainda incipiente, definia o ritmo das horas. Marta tornava-se mais paciente, sabendo que a transformação daquele homem e a sua própria só se dariam com o tempo. Kael, por sua vez, apesar do seu silêncio costumeiro, começava a mostrar pequenas fissuras no armamento emocional que até ali o protegia. Certa noite, ao compartilhar uma modesta refeição sob o teto rústico da cozinha, Kael, com a voz baixa e embargada, desvelou uma parte da história oculta que lhe moldava. Minha tribo dividida. As feridas antigas sangram mais agora. O veneno não é só medo, é dor. E a dor nunca esquece quem a causou. Marta apertou as mãos, como se segurasse invisivelmente as palavras dele, buscando uma maneira silenciosa de dizer que, ali, ao menos por aquela noite, ele não estava só. Mas do lado de fora, o ar pesado ganhava vida própria. A comunidade aproximava-se, olhos atentos à fazenda isolada na fronteira. Pegadas largas e marcantes, com os sulcos das botas que lembravam o desenho ancestral das trilhas apaches. Riscavam o chão molhado entre a mata e os campos. O horizonte, antes amplo e aberto, se estreitava pela sombra das presenças que avançavam sorrateiras, espetando a noite com o brilho tênue de lanças e o som quase abafado dos passos calculados. Marta percebeu primeiro o movimento entre os arbustos, a forma lenta que se desfazia num olhar rapidamente desviado. Seu coração acelerou. Um tambor primitivo que anunciava a chegada do inevitável. Ela se aproximou de Kael, que sentiu o peso da sua inquietação tanto quanto o próprio destino que aquela fazenda compartilhava agora. Eles estão mais perto do que imaginávamos, disse ela, a voz firme apesar do receio evidente. Kael deixou a cadeira com cuidado, apoiando-se na parede com a mão trêmula. Os olhos fixos no breu que ora se movia com mais nitidez, além da cerca viva. Eles vêm em busca de mim, murmurou, a voz cravada pela resignação amarga de quem sabe que nenhuma sombra pode se esconder quando o passado se lança como uma tempestade. Marta sentiu o ar do quarto apertar com a proximidade do perigo contido em cada passo que os caçadores silenciosos davam. A noite ganhou uma espessura quase sufocante. O vento, antes uma carícia fria, parecia agora um aviso, sussurrando segredos que Marta não queria ouvir, mas precisava entender. Sem poder recuar, acomodou um punhal e ajeitou as portas enquanto Kael ajeitava o apertado curativo no braço que a cada minuto parecia pedir socorro. Uma aliança de silêncio e tensão se formava ali, no coração da fazenda isolada, onde até a chuva parecia ter escorregadio a pausa. À medida que as sombras se condensavam no limite da propriedade, Marta levantou a cabeça para o céu encoberto, buscando força no impossível, sabendo que a calma da noite era um véu que escondia mais do que simples vigias. Um bando de guerreiros apaches se movia agora como sombra e presente, convocando a fúria ancestral que carregavam tatuada no sangue e na memória. Ela engoliu em seco, preparando-se para o que viria. Foi nesse instante, no limiar entre a noite e a ameaça, que Marta ouviu o primeiro estalo seco do galho quebrado, muito próximo. Fixou os olhos na penumbra, a respiração já curta. O cerco estava quase fechado, e na calma da noite um ruído que não era do vento nem das folhas cortou o ar. A vigilância apache estava mais perto do que ela jamais imaginara.
No silêncio que envolvia a fazenda, a sombra de Nayeli surgiu lentamente entre as árvores. Sua figura esguia e segura, movendo-se com a certeza de quem já conhecia aquele terreno e os perigos que o cercavam. Seu olhar firme encontrou o de Kael primeiro, uma mistura paradoxal de alerta e alívio. Sem muita formalidade, ela se aproximou, deslizando a voz baixa pelo ar pesado da noite. Kael disse: "Sou Nayeli. Venho com uma mensagem que não pode esperar." A tensão dela reverberava em cada palavra, pois carregava o peso de um destino que os ultrapassava. Marta observava, apertando as mãos, enquanto uma surpresa gradual se assentava em seu rosto. Nunca antes vira um contato Apache com tamanha cautela, diferente da hostilidade distante que o medo alimentava no vilarejo. Nayeli trazia consigo não apenas notícias, mas a possibilidade de um apoio inesperado. Suas roupas, embora simples, indicavam uma renúncia silenciosa aos códigos rígidos da tribo. Kael ergueu o olhar, reconhecendo com um leve aceno a presença da mulher que dividia, ao que parecia, o mesmo tormento em seu peito. "Vocês estão divididos", falou com a voz seca. "Meu povo está dividido em fúrias e antigos ódios. Salvar-me não é um gesto pequeno, é uma chama acesa no meio de velhas feridas." "É mais do que isso", complementou Nayeli, encarando Marta. "A sua presença aqui está incendiando um conflito muito maior do que qualquer um quer admitir. A tribo está dividida, e muitos veem Kael como um traidor, e você como cúmplice." Marta sentiu o peso dessas palavras cravando-se contra suas esperanças. A simples dádiva de abrigar um homem ferido tornara-se a porta aberta para uma tempestade que talvez não pudesse deter. Ainda assim, a determinação que a sustentava resistia. "Então, o que devemos fazer? Fugir e deixar que o rancor os consuma? Ou enfrentar o que vier, esteja do lado que for?" Kael permaneceu em silêncio por um momento, os olhos distantes no breu além das janelas da casa. Os ferimentos latejavam. A sede pelo ar livre estava sóbria diante do imenso risco. Fugir pode significar viver nas sombras para sempre. Mas enfrentar o que vem pode ser a única chance de mudar o destino que nos querem impor. Nayeli respirou fundo, como se quisesse arrancar de seu próprio corpo o cansaço daquela guerra fria. "Meu povo não aceitará facilmente. Você, Marta, já é vista como inimiga dos colonos. E para eles, você é uma ameaça por desafiar a ordem que tentam manter a ferro e fogo." As palavras ressoaram firmes como martelos contra as paredes do celeiro improvisado que servia de refúgio. Lá fora, o silêncio era uma armadilha, disfarce do perigo que avançava como uma sombra letal. Marta sabia que aquele território que ela tanto amava e temia estava doente de velhas mágoas. Ao passo que a conversa avançava, os três mergulhavam numa complexa rede de lealdades quebradas e necessidades urgentes. Kael falava de alianças desfeitas, de guerras internas que dilaceravam não só corpos, mas almas. Nayeli contava sobre a linha tênue que dividia caçadores de caçados dentro da mesma nação, sobre pactos ocultos que ameaçavam estourar a qualquer momento. Marta, que já sentira o isolamento da solidão, agora percebia o abismo ainda maior que se formava entre os mundos. Uma escolha que ultrapassava seu próprio medo, por um futuro onde a fúria não fosse a única língua falada. Enquanto discutiam o futuro incerto, o movimento de luar atravessava as frestas da madeira, delineando os contornos tensos dos rostos marcados pela dureza da fronteira. Em meio às palavras,
Um silêncio desconfortável ressaltava a urgência latente demais para ser ignorada. Durante um breve instante, Marta se permitiu ouvir o eco do vento. Era como se a respiração da terra estivesse segurando os próprios pulmões, preparando-se para o rugido coletivo que estava por vir. Na manhã seguinte, o dia clareou dolorosamente, revelando sinais irrefutáveis do perigo que rondava a fazenda. Marta e Kael, antes divididos por desconfianças, agora unidos num laço frágil, caminharam até o celeiro. Lá, encontraram evidências incontestáveis. As tábuas haviam sido remexidas, porta entreaberta e pegadas que indicavam a presença de intrusos na noite anterior. A sensação de invasão penetrava como uma lâmina fria pela espinha. As sombras da noite anterior agora ganhavam forma palpável. O cerco já se fechava, e aquela fazenda, que sempre fora um símbolo de resistência e silêncio, tornava-se palco da fúria Apaches, despertada pela solidariedade de uma viúva. Marta apertou o punhal na cintura, o olhar distante e determinado. Kael examinava os rastros com cuidado, o peso da responsabilidade dobrando. Seus ombros cansados. Não é só nosso abrigo que foi violado, disse ele, a voz carregada de uma advertência incontornável. É o começo do que está por vir. Eles querem me entregar, querem que o passado nos engula. Marta sentiu, pela primeira vez, uma tremenda noção do que significava sua escolha. Ela não tinha mais espaço para dúvidas ou hesitações. Então, lutaremos. Eles vão descobrir que não somos presas fáceis. O céu acima escurecia novamente, enquanto as nuvens se adensavam, como se a natureza fosse cúmplice daquela tensão crescente. O eco de passos silenciosos entre as árvores, pegadas sombreadas que se aproximavam, se tornava um prenúncio implacável. No limite da fazenda, entre o farfalhar inquieto das folhas, um movimento furtivo denunciava que o cerco se fechava, e naquela manhã silenciosa, ela descobriu que alguém, em meio à escuridão, havia invadido seu santuário. Marta encontrou sinais claros e inquietantes de que o celeiro fora vasculhado durante a noite. O perigo não era mais apenas uma ameaça distante, mas uma presença real e próxima. O céu carregado parecia desabar sobre a fazenda de Marta, o ar vibrando com uma tensão que não podia ser ignorada. De um lado, a fumaça tênue que subia do pasto incendiava a memória ancestral. Do outro, os passos seguros e implacáveis começaram a se desenhar na terra molhada. Um grupo parecia emergir da névoa, avançando em silêncio, mas com a autoridade de uma tempestade prestes a explodir. 100 guerreiros apaches surgiram como uma sombra viva na linha do horizonte. Seus rostos pintados, olhos brilhantes e corpos cobertos por marcas antigas contavam histórias de honra e vingança. À frente, um capitão tribal, imponente e feroz, carregava no semblante uma ira que não admitia contestação. Seu passo era decidido, cada movimento um aviso silencioso. Kael devia ser entregue. A palavra traidor pendia no ar, cortando como faca. Dentro da casa simples, Marta sentia o coração bater com um peso que ultrapassava o medo. Sabia que, além das acusações vindas dos colonos que a observavam com desprezo contido, agora enfrentaria o julgamento impiedoso de uma tribo inteira. O mesmo povo de Kael, que ele temia e pelo qual sangrava, vinha cobrar o preço da sua suposta traição. A viúva, a mulher que antes apenas carregava a solidão da fazenda, agora se via no olho da tempestade. Eles não vieram para negociar, disse Kael, a voz tensa como a corda esticada de um arco. Seu olhar estava fixo na porta,
onde o rangido do vento metálico parecia anunciar o inevitável confronto. Querem julgar não só meu corpo, mas meu espírito, e arrastar você para essa guerra. Marta respirou fundo, a mandíbula apertada. Não posso recuar, Kael. Já fui chamada de inimiga pelos colonos só por carregar você. Se me sacrifico ou não, não importa mais. Vou lutar por aquilo que acredito. O capitão da tribo entrou com o grupo, sua voz ecoando firme e fria. Kael, você deve responder perante nosso povo. Traiu nossa confiança, nossa aliança, e mostrou-se veneno em meio à nossa tribo. Kael ergueu-se com esforço, uma sombra do guerreiro que um dia fora. Mas a fúria antiga que lhe ardia nos olhos ainda era vívida. Se 13 anos de silêncio foram traição, que venha o julgamento. As acusações voavam pelo ar pesado, envolvendo Marta numa disputa para a qual não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. Os colonos, espiando à distância, murmuravam com mais força agora, entre a esperança de vingança e o horror do que vislumbravam. A guerra, que parecia tão distante, agora batia à porta. Kael revelou, com a voz áspera, pedaços de seu passado sombrio. Carrego um veneno antigo, não no sangue que corre nas minhas veias, mas em histórias que ainda nos assombram. Meu pai foi marcado como traidor, uma ferida que abriu fissuras profundas naquilo que éramos. Essa mácula ameaça tudo que tentamos construir, na trégua que mantém a paz entre os povos. O capitão ouviu, mas a pena da tribo era inflexível. A justiça não pode ser comprada com palavras. Você sabe que o destino que carregas afasta mais do que une. Marta, sentindo a sombra do impossível, apertou as mãos. Eles não vão me empurrar para o abandono. Se querem guerra, irão encontrar resistência. A fazenda é minha casa. Aqui, lutarei com tudo o que tenho. Por um momento, o silêncio tomou o lugar das vozes, pesado e ameaçador. O cenário parecia o limiar entre o que poderia ser apenas uma palavra e o passo que levaria a tudo ruir. Foi então que as primeiras flechas cortaram o ar, disparadas não contra Marta, mas contra as cercas da fazenda. Urros e gritos se misturaram ao estalo das madeiras partidas. A emboscada explodiu em violência súbita e inesperada. Guerreiros apaches desembanharam suas armas, avançando com destreza feroz. Marta puxou Kael para dentro da casa, seus olhos queimando com uma mistura de medo e determinação. Não podemos ser pegos desprevenidos. Kael cambaleou, mas firmou-se contra a parede. Eles querem quebrar nosso espírito. Não podemos deixar. O celeiro, antes refúgio e símbolo da resistência silenciosa de Marta, virou palco da luta desesperada. O som de botas pisando a terra enlameada, o ranger das portas arrombadas e o estampido de balas que rasgavam a noite formavam a orquestra da batalha. Sob a chuva fina que começava a cair, Marta correu para reunir provisões e armas improvisadas. Os colonos, ainda distantes, observavam o silêncio tenso, alguns com medo, outros com curiosidade amarga. Kael, mesmo ferido, ergueu-se para defender o que podia, empunhando o velho rifle com mãos trêmulas mas certas. Cada respiração era uma escolha consciente entre cair ou resistir. As investidas do capitão e de seus guerreiros não cederam. O perímetro da fazenda tremeu, marcado pelo choque de determinações indomáveis. A fúria dos 100 apaches, que outrora parecia lenda, agora era uma presença palpável e esmagadora. Marta sentiu seu corpo pulsar com a adrenalina e o desespero de quem sabe que tudo pode acabar ali. Sua casa, seu futuro e talvez sua vida. Olhou para Kael e viu nos seus olhos a mesma chama incandescente. Não será fácil para eles, murmurou,
enquanto se preparava para o próximo ataque. Foi nesse instante, quando a noite parecia engolir todos os sons e a chuva molhava as armas e as almas em combate, que o primeiro som surdo de uma emboscada mais próxima rompeu o ar. O estalo de galhos pisados, o farfalhar de folhas sendo despedaçadas com violência, avisando que o cerco à fazenda de Marta e Kael se fechava completamente. A fuga começara sob o céu carregado. A chuva recente deixava o ar denso e pesado, enquanto Marta e Kael deixavam para trás a fazenda, cercada por sombras de cinza e lembranças viradas em pó. Seus passos firmes e cautelosos mal faziam som na terra encharcada, cada movimento carregado de um misto amargo de dever e hesitação. O espaço entre eles diminuía, não só pela necessidade do caminho, mas pela tensão que aos poucos dava lugar a uma tênue cumplicidade. Kael ajustava o curativo que enrolava seu braço esquerdo, sentindo o latejar surdo que se espalhava pela veia, como se o veneno da velha ferida pulsasse com o ritmo da perseguição. Seu olhar evitava o de Marta, não por desconfiança agora, mas pela necessidade de ganhar tempo para organizar os fragmentos que seu coração carregava. Fragmentos que não sabia se poderiam se unir antes do fim. Temos que encontrar o santuário, disse ele, a voz baixa, firme como as rochas que haviam atravessado na infância sob a sombra das árvores. É lá que as respostas estão, onde o veneno que carrego pode ser entendido, ou, quem sabe, curado. Marta sentiu, o rosto ainda marcado pelas marcas da noite anterior, mas os olhos fósforos de determinação que há muito já abandonavam pareciam se reacender. Ela não podia recuar, não depois do que fizera. Um passo em falso e arrastariam todo o povo da fronteira para um conflito que ameaçava engolir a todos. A jornada arrancava do solo o cansaço da alma. Entre os galhos trêmulos da floresta, o cheiro úmido da seiva misturava-se à fumaça quase invisível que subia lá longe, uma sombra flamejante que queimava o silêncio com a promessa do que estava por vir. Ao longe, as pegadas, antes quase invisíveis, agora se transformavam em marcas profundas no barro, evidência da perseguição implacável que não os deixava respirar. O mal que carregamos não é só meu, disse Kael entre dentes cerrados, subindo com cuidado por uma trilha estreita. Eles vêm atrás de mim, mas eu temo, agora temo pelo que vai acontecer com aqueles que nos ajudaram. Como aquele acampamento no sul, queimado, enterrado em cinzas. Um aviso. Marta parou, engoliu o amargor que subia pela garganta. A imagem daquele fogo distante queimando almas e esperanças queimava mais dentro do peito do que a tempestade que ainda carregava suas lágrimas. Ela sentiu o peso dos olhos invisíveis que os caçavam, a fúria de 100 guerreiros apates, pulsando como uma sombra constante. Enquanto avançavam, a paisagem se transformava. O verde vibrante das matas dava lugar aos primeiros vestígios de solos mais secos e pedregosos. O silêncio entre eles era espesso, tecido por 1000 pensamentos invisíveis. Marta, que por muito tempo imaginara aquele lugar como abruptamente ao ouvir o estalo seco de um galho quebrado. Seu corpo, apesar da fraqueza, parecia se reerguer no instante, olhos procurando no breu qualquer sinal de movimento. Eles estão cada vez mais perto. Ela sentiu o cheiro da fumaça, fraca, porém inconfundível, um traço do perigo se concretizando. Com uma palavra sussurrada, os dois se esconderam atrás de um velho carvalho retorcido,
sentindo o ar pesar com o prenúncio da destruição. Passos pesados cortavam o silêncio da floresta, aproximando-se em fileiras discretas, mas tão numerosos quanto a ira que vinha dos ventos daquele lugar castigado. Marta tentou decifrar, nas sombras, os contornos dos rostos pintados, os olhos fechados em determinação feroz. Não podiam fugir para sempre. Kael apertou a mão dela, um gesto breve que dizia tudo o que palavras não mais podiam. O santuário está perto. Se pudermos chegar lá, talvez haja uma chance. Marta engoliu o medo que tentava assaltar seus pensamentos, focando no calor da mão de Kael, a promessa de uma aliança que vinha sendo tecida contra todas as probabilidades. O veneno que ele trazia não era apenas uma sentença, mas também uma chave capaz de abrir portas ao passado e ao futuro. Eles continuaram, o coração batendo como um tambor ancestral. A chuva fina começando a se misturar à neblina que se estendia pelo vale. As árvores se tornavam testemunhas mudas daquela fuga desesperada, seus troncos guardando segredos de sangue e esperança. Quando o sol começou a declinar no horizonte, tingindo o céu de um vermelho que ardia como fogo, os dois chegaram ao local que Kael tinha descrito, o que restava de um acampamento, outrora refúgio de aliados silenciosos. Mas agora, tudo o que sobrava era um mar de cinzas, as sobras queimadas de tendas e ossos carbonizados espalhados como uma sentença deixada pelo fogo. Marta apertou os lábios, os olhos fixos em cada detalhe amargo. O silêncio do lugar era uma acusação viva. Não foi só um ataque, foi um aviso. Eles querem que temamos, que recuemos. Kael fechou os olhos por um instante. A fúria deles é maior do que imaginávamos, mas não posso desistir, nem você. O vento levantou as cinzas, espalhando o cheiro de morte e renascimento pelo ar pesado. Entre as sombras, o eco distante de um rugido tribal, uma voz perdida que parecia desafiar a escuridão. Que se aproximava. Marta olhou para o céu que desvanecia seus últimos brilhos e sentiu o peso da jornada que os aguardava, porque a fúria dos 100 Apaches não os abandonaria tão cedo. Um novo dia seria forjado entre cinzas, sangue, coragem e segredos. O cerco lento e inexorável continuava, e o aviso estava claro como fogo que consumia tudo. O próximo passo seria decidir se aquela aliança, improvável e frágil, sobreviveria diante da tempestade que se anunciava ao entardecer daquela fronteira esquecida. Marta recostou-se na parede fria da cabana, ouvindo o próprio coração como um tambor, ritmado e feroz, fingindo a fragilidade do corpo, a sombra do cansaço que há dias tentava dominar. Ela permitia que o cansaço real se camuflasse, mas por dentro uma tempestade se acendia. Proteger Kael não era apenas questão de coragem. Era uma dança inquieta entre sobrevivência e esperança. Seus olhos encharcados de sono buscavam no guerreiro Apache, ainda deitado sobre a palha, o fio tênue que ligava suas vontades. Kael respirava com dificuldade, cada suspiro marcado por uma dor invisível, mas que não o impedia de afundar no peso da dúvida. Entregava-se à ideia de se render, de aceitar o destino que lhe fora imposto. Para poupar aqueles que amava, a tribo, a família e a rara confiança que começava a florir. O olhar carregado, perdido no vazio do teto rústico, refletia uma batalha interna ainda mais feroz que as disputas físicas. A guerra contra o veneno ancestral que sempre o perseguira. O silêncio entre eles era denso, como o céu pesando sobre as montanhas.
Foi Marta quem o rompeu, com voz suave, porém inabalável. Kael, não podemos ceder ao medo e àquilo que nos querem impor. A guerra está aí fora, sim, mas não somos prisioneiros dela. Podemos mudar essa história. As palavras foram sementes atiradas num solo seco, mas que encontraram uma raiz escondida. O guerreiro ergueu a cabeça, o olhar encontrando dela, achando nela uma chama que desafiava o destino. A promessa de um futuro diferente despontava entre os destroços da incerteza. Foi nesse instante que o farfalhar de folhas e o estalo cuidadoso de galhos anunciou a chegada de uma sombra conhecida. Nayeli surgia entre as árvores, uma silhueta que trazia com ela não apenas reforços, mas a pulsação contestatória de um grupo que também rejeitava a guerra tribal. A chegada dos aliados silenciosos inviabilizava a solidão, acendendo uma faísca de esperança impossível de ser ignorada. Nayeli não perdeu tempo. Seus olhos, brilhantes sob a penumbra, remetiam tanto à determinação quanto à fadiga. Estamos aqui, porque acreditamos, não na vingança, mas na escolha da paz que pode crescer, mesmo em meio ao veneno que todos carregamos. As palavras cortaram o ar como uma promessa. Embora o peso da verdade, o medo e o cansaço ainda se abatesse sobre eles, o grupo fechado absorvia o espaço da pequena cabana, e o silêncio, agora povoado por outros corações pulsantes, parecia menos opressor. Ainda assim, a força física e psicológica da jornada já arrastava os corpos para a exaustão. E o preço de manter aberta essa esperança começava a cobrá-los, por dentro e por fora. Marta olhou para cada um ali, sentindo o calor dos passos que deram para juntar forças sem garantir vitória. O jogo que se formara era cruel. Cada novo aliado se convertia num motivo a mais para temer o cerco crescente. O inimigo, invisível e mortal, se aproximava a passos firmes. A conversa abafada tratava de planos incertos e desejos de sobrevivência, mas havia uma tensão palpável, como se a sombra da traição os rondasse. Na penumbra, entre sussurros contidos, a ameaça verdadeira se manifestou. Uma figura, oculta na angústia da incerteza, virou traidor. Um nome que ninguém queria pensar, mas que a história insistia em trazer à tona. Informações cruzaram a noite, atravessando fronteiras de sangue e silêncio, para chegar aos ouvidos do capitão tribal, enquanto a chama da resistência tremeluzia soprada por ventos imprevisíveis. O cerco se fechava, passo a passo, como garras invisíveis abrindo-se para o golpe final. Na escuridão quase total da fazenda, Marta percebeu o barulho diferente, o som surdo de um galho se partindo, rápido demais para ser casual, próximo demais para ser ignorado. Seu corpo estremeceu, o punho fechando-se em torno do cabo frio do punhal escondido na cintura. Por um instante, a respiração ficou presa, o mundo contraído naquele espaço entre o silêncio e o ruído. O cerco estava crescendo, e na profundidade da noite, a traição selava o destino daquela aliança frágil. A batalha final se aproximava, iminente, e o campo de esperança se tornava também um solo perigoso, onde cada passo podia ser o último. O céu desaba em murmúrios carregados de tensão, enquanto 100 sombras se desenham no horizonte, movendo-se com a precisão de uma tempestade antecipada. Os rostos pintados, os olhos firmes e a postura imponente do capitão tribal que lidera o grupo anunciam uma fúria antiga, implacável. A fazenda isolada de Marta, antes refúgio silencioso, agora se torna o epicentro de uma tempestade prestes a explodir.
Dentro da casa, o silêncio é denso, quase palpável. Marta sente o coração pulsar como tambor ancestral, enquanto observa Kael. Ele está tenso, olhos fixos na porta que pode abrir para o caos. Eles não vieram para negociar. Sua voz baixa carrega o peso da certeza amarga. Querem que eu pague por um passado que o rei ameaça desestabilizar tudo entre nós. Marta respira fundo, mandíbula marcada pela determinação que foi forjada em anos de solidão e luta. Não posso recuar, Kael. Se já sou inimiga para os colonos, serei com ou sem você. Mas aqui, nesta terra, lutarei pelo que acredito, pela paz que ainda pode existir. Lutarei pelo que acredito. Você deve responder perante nossa tribo. Traiu a confiança e nos trouxe veneno. Você ameaça a aliança que mantém nossa sobrevivência. Kael se ergue, a postura cansada, mas incorrupta. Se silêncio e afastamento são traições que vêm ao julgamento. Seus olhos brilham com a chama de uma história sombria. Meu pai foi marcado como traidor, e essa ferida ameaça agora separar o que um dia tentamos unir. O capitão não vacila. Justiça será feita com ou sem seu entendimento. A sombra que você carrega afasta mais do que une. Marta sente o peso das palavras, mas sua voz é uma rocha firme contra a maré. Não nos forcem à guerra. Aqui é minha casa. Se querem conflito, encontrarão resistência. Um silêncio soturno é quebrado pelo estrondo das primeiras flechas que cortam o ar, lançadas contra as cercas da fazenda. O estampido violento ecoa pela noite. Guerreiros desembainham lanças, avançando com destreza feroz. O celeiro que antes era refúgio vira campo de batalha, entre o cheiro de madeira rachada e sangue misturados à chuva fina que começa a cair. Marta puxa Kael para dentro, olhos ardendo com medo e coragem. Não podemos ser pegos desprevenidos. Ele, apesar das feridas e do cansaço, agarra o velho rifle com mãos firmes, sentindo a pulsação da luta funda que os une. Os ataques não cessam. O chão treme sob o peso da fúria ancestral. A chuva, antes apenas testemunha, agora se mistura às gotas suadas e à pólvora, embrulhando o combate numa dança brutal de água e metal. Marta move-se rápida, recolhendo armas improvisadas, dividindo o espaço estreito da casa com aliados silenciosos. Os colonos, longe o suficiente para não se envolver, observam em silêncio tenso, carregando nas expressões dúvidas e medos. Cada investida do capitão apenas fortalece a resistência que cresce entre os que lutam pela casa, pela vida, pela esperança que mesmo o veneno do passado não pode sufocar. A batalha parece um pulsar de mundos opostos, honra contra preconceito, coragem contra fúria ancestral, medo contra uma vontade feroz de resistir. No auge do conflito, quando a noite parecia engolir todos os sons, um estalo seco e urgente corta o ar. Galhos quebrados, folhas despedaçadas, o cerco fecha-se ainda mais. Gritos abafados e corridas silenciosas prenunciam uma pressão invisível e implacável. Marta ergue os olhos para a penumbra no ai da porta. A fúria dos 100 apaches, uma lenda viva na história da fronteira, se materializa nomeadamente ali, ao seu redor. O peso da esperança e do medo coabitam, uma linha tênue entre a sobrevivência e a perda. Eles avançam mais rápido do que pensávamos, sussurra Kael, a voz cortada pelos sons da batalha. E o destino que nos espera será decidido nesta noite.
A chuva cai cada vez mais forte, escorrendo da terra encharcada para as feridas abertas da fazenda, lavando o solo para receber a violência do dia que se anuncia. O cerco está prestes a se fechar por completo, e no limite da propriedade, entre sombras e silêncio, um movimento furtivo denuncia o que a noite ainda guarda. O cerco está completo. O confronto final já começou. O duelo que se anunciava consumia a noite em uma atmosfera densa, carregada de um silêncio tenso que pesava como uma sombra sobre a fazenda. No meio daquele confronto quase palpável, Kael e o capitão da tribo se encaravam, olhos que guardavam séculos de mágoas e segredos não ditos. Mas ali, naquela terra, marcada por sangue e promessas quebradas, a faca da vingança precisava ser embainhada para que algo novo pudesse nascer. Kael era uma figura ainda marcada pela dor física. Suas feridas abertas lembravam que a batalha não era apenas espiritual ou moral. A aura que o circundava, aquela antiga maldição que os colonos chamavam de veneno, não era uma toxina, mas uma ferida simbólica profunda. A cicatriz de uma traição grave do passado de sua família, que lançava uma sombra sobre sua tribo inteira. Cada palavra sua soava carregada do peso de um destino sombrio, mas ao mesmo tempo trazia um eco de esperança. O capitão, austero e imponente, mantinha firme a postura de quem carregava sobre si o peso de um povo inteiro. Seus olhos estreitaram ao escutar as palavras de Kael. As reações musculares denunciavam a luta interior. A tribo ali representada era uma força de honra e tradição. Sim, mas também uma entidade ferida por dor e rancor, pronta para consumir tudo para se proteger, até abandonar a razão. No silêncio que precedeu o confronto, Kael tomou a iniciativa, com uma voz firme, mas que insinuava mais do que agressividade, falou de sua renúncia. Não como um homem derrotado, mas como alguém que sentira profundamente o veneno que ele mesmo carregava. Não trago destruição em meus passos, mas uma cicatriz que quer encontrar cura. A vingança nos destruirá todos, e esse é o verdadeiro veneno que ameaça a nós antes de qualquer inimigo, disse ele, olhando diretamente nos olhos do capitão. Aconteceu algo inesperado. O capitão recuou por um instante, como se sentisse a gravidade daquelas palavras e o peso da história, que até então impulsionava sua fúria. Ali, naquele instante suspenso no tempo, as máscaras começaram a cair. Kael revelou a verdade antiga e dolorida que carregava. O pai, marcado como traidor, não apenas criou um abismo entre ele e sua própria tribo, mas também alimentou uma sombra de medo que corroía o delicado equilíbrio entre os povos. Este veneno não é sangue derramado ou palavras duras, continuou Kael, mas a desconfiança preservada como uma espada pendente sobre todos nós. Eu abro mão dessa espada. Proponho um pacto novo que não se baseie no medo ou na mácula do passado, mas no respeito, na coexistência que há tanto se esqueceu. O capitão olhou ao redor. Seus guerreiros respiravam o ar carregado de tensão, muitos segurando as armas com força, prontos para a ordem de combate. Mas o líder fez um gesto lento, cortando o ar pesado como se dispusesse do seu próprio peso. O veneno que você carrega não desaparece com palavras, guerreiro. Mas talvez sua coragem em renegar a velha vingança seja um sinal de força que poucos conseguem mostrar. O instante se dilatou. Marta, que acompanhava tudo em silêncio, sentiu seu coração bater como um tambor ritmado pela esperança e pelo medo. Era ali, naquele diálogo de fogo contido, que se definia mais que o destino de Kael, o futuro da fazenda
da tribo e de todos que se viam presos naquela fronteira de medo e ilusão. O conflito. Perbal se tornou um campo de batalha psicológico. Kael, apesar da fraqueza, manteve-se firme. Prefiro carregar o peso da redenção do que o fardo da vingança. Meu verdadeiro inimigo é a memória que nos aprisiona. Se entregarmos nossos corações a esse veneno, todos perderemos. O capitão, por fim, deu um passo à frente e lançou seu olhar ao horizonte enrugado pela sombra da guerra. Você nos desafia, Kael, e pode estar certo, a velha trilha leva apenas à ruína. Hoje, seu destino pode ser escrito de outra forma. Mas saiba que o caminho que escolhemos agora será lembrado por gerações. As mãos, antes inquietas, relaxaram e as armas baixaram levemente. O ar parecia vibrar com um alívio súbito, um fio tênue entre guerra e paz. Naquele instante, Kael conquistava uma vitória moral, um triunfo silencioso que desmontava a tempestade que ameaçava consumir a todos. O eletrizante silêncio que se seguiu foi quebrado pela primeira luz tênue do amanhecer acendendo as primeiras chamas de um novo dia. Naquele momento, carregado de esperança e incerteza, Kael estendeu a mão ao capitão, não como um desafio, mas como um convite sincero. O capitão hesitou, o olhar pesado, mas tomou a mão firme em um aperto que simbolizava uma aliança. Delicada, porém possível. Marta, observando a cena, sentiu um nó apertar a garganta. O veneno que outrora parecia condenar todos eles, a sombra da traição, a fúria ancestral, a desconfiança, agora começava a se dissipar no calor da compaixão e da coragem. À medida que o sol surgia no horizonte, pintando o céu em tons dourados que pareciam limpar a escuridão da noite, a fazenda se transformava, não só num campo de esperança, mas num símbolo de que o ciclo de ódio e violência poderia finalmente ser quebrado. Mas nem tudo estava resolvido. Na distância, o Conselho Apate já começava a se reunir, convocado para avaliar o pacto ousado de Kael, uma reunião que decidiria se aquela nova trégua sobreviveria aos fantasmas do passado. Marta sentiu o vento acariciar a pele, como uma promessa sussurrada entre as árvores. O duelo terminava, mas a verdadeira batalha pela paz estava apenas começando. E enquanto o sol despontava ao longe, a realidade se impunha. O Conselho Apate se reuniria para decidir o destino que poderia salvar ou condenar a essa fronteira atormentada. A chuva pesada não cessava, como um pano úmido envolvendo a fazenda numa penumbra gelada. Marta apertava o punhal com força inútil. O cheiro de madeira molhada e pólvora misturavam-se no ar tenso. Lá fora, o exército silencioso de 100 apaches avançava. Sombras longas, moldadas pela tempestade, à beira do desespero. No interior da cabana rústica, Kael, com os olhos sombrios, fitava a porta, sentindo cada passo do passado e do presente desmoronar em seu peito. Eles não querem conversa, disse, a voz grave soando como uma sentença. Querem que eu pague. Querem que você também pague. Marta ergueu o rosto, os olhos inflamados de determinação. Já me chamaram inimiga dos meus. Não posso recuar. Vou lutar até o último suspiro por este pedaço de terra. Esse pedaço de esperança. O rangido das tábuas foi como o sinal para a tempestade que rompeu. O capitão, uma montanha de aço e fúria, apareceu com seu séquito, a voz cortando o ar pesado. Kael, a traição não tem justificativa. Você é veneno para a nossa aliança. O som ecoava, mas não conseguia calar a firmeza que Marta exibia. Kael, apesar do cansaço e das feridas, ergueu o corpo um pouco mais,
a cicatriz do passado ardendo como brasas, mas a chama da renúncia à vingança crepitando ao fundo. Se a minha condenação é o silêncio, que venha o julgamento. Mas saibam, essa maldição não é só minha. Vem das sombras de um pacto quebrado. Uma ferida profunda que ameaça todos nós. O capitão fez um gesto cortante, apontando para as portas que se abriram em um caos. Flechas rasgaram o ar. Estalos vindos da chuva misturavam-se ao som de lanças desembainhadas. A fazenda tornou-se um campo de batalha. Um redemoinho de dor, coragem e medo. Marta empurrou Kael para dentro, olhos à procura de aliados, de resistência. Ele segurou o rifle firme, a respiração curta, um tambor de guerra. Cada momento era um passo para a sobrevivência, ou para o fim. A chuva desce em membranas vívidas na pele ferida da terra e dos corpos que lutavam. Marta correu, coletando armas improvisadas, coordenando os poucos que resistiam. Do lado de fora, os colonos observavam, tensos e distantes. Suas dúvidas lançavam sombras nas esperanças daquela noite. O cerco apertava como uma mão de ferro, a ameaça palpável como o frio da lâmina que corta. A fúria dos 100 Apaches, uma lenda viva, manobrava com força impiedosa, instigando uma tempestade de aço e resistência. No ápice do confronto, um estalo claro, que não era do trovão, cortou a noite. Galhos quebrados perto demais, avisando que o cerco se fechava ainda mais. O ar se encheu de expectativa sufocante. Kael sussurrou, voz embargada. Eles vêm mais rápido do que imaginávamos. O destino converge aqui. O último reduto, a fazenda isolada onde justiça, dor e esperança se enfrentavam, pulsava com um ritmo frenético de corações e armas. Quando o silêncio foi conquistado no campo devastado pela luta, a respiração ofegante de Kael ecoou entre os escombros. Não era só meu veneno que precisava ser domado, era o de todos nós. O amanhecer trouxe o céu límpido, tingido como fogo de um renascimento doloroso. À luz suave da manhã, Marta observou Kael e o capitão, suas mãos unindo-se num gesto que selava a paz conquistada a preço de sangue e verdade. As feridas são profundas, disse o capitão. Mas seu discurso, Kael, abriu uma porta. O silêncio falou por eles. Um pacto não apenas forjado em palavras, mas em portas abertas para o futuro. Kael respondeu, olhos fixos no horizonte que lentamente clareava. Não é a vingança nem o medo que guiarão nossos passos, mas a coragem de reescrevermos a história. Marta sentiu o nó na garganta ceder, testemunhando a promessa viva de resistência e esperança. A fazenda, antes palco de sombras e solidão, tornou-se símbolo de um novo começo, onde a compaixão curava feridas ancestrais. À distância, o Conselho Apache iniciava a reunião decisiva para este novo capítulo. Uma esperança incerta, mas real, que poderia romper a cadeia de ódio. Marta voltou-se para o horizonte aberto. As sementes plantadas em dor e coragem agora floresciam na promessa de coexistência. O veneno do passado fora domado, não pela espada, mas pelo entendimento e pela bravura de quem se recusou a se render à fúria. A fazenda respirava vida. Histórias entrelaçadas, paixões renovadas e o compromisso silencioso de uma fronteira que finalmente ousava sonhar com a paz. E enquanto o sol despontava, tingindo o céu de tonalidades que anunciavam um novo dia, Marta soube. A saga chegara ao fim, mas a verdadeira jornada havia começado.